Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite para quem está estudando noite, quem está vendo essa aula nos tempos livres. Primeiramente, eu agradeço por vocês terem visto a primeira videoaula. Caso vocês ainda não tenham visto, é só clicar no quadradinho que está aparecendo na tela agora, que vai redirecionar vocês para a primeira videoaula. E é importante vocês assistirem ela, porque é ela que dá início ao conteúdo. E também no final tem uma questãozinha que eu acabei deixando para vocês responderem. Eu vou trazer a resposta agora. Essa é a aula de número 2 do nosso estudo sobre criminologia para concurso. É um estudo um pouco amplo, mas mais direcionado mesmo para concursos da Polícia Civil, que é uma entidade que cobra muito da gente esse conteúdo de criminologia. Como eu não achei um conteúdo assim amplo, um conteúdo que me desse uma base legal, eu decidi eu mesmo fazer essas videoaulas. Eu não sou professor de criminologia, nunca cursei criminologia, e sinceramente o que eu tô fazendo aqui é ler uma apostila para vocês, porque a leitura é uma das coisas que mais ajuda a gente a estudar, e ajuda a mim e ajuda vocês também. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. E vamos lá. Eu vou pegar aqui agora a nossa questãozinha que eu tinha deixado para vocês responderem. Tá aqui ela. É a questão da Escrivão de Polícia 2008. Minha pergunta é: uma das características mais destacadas da criminologia moderna é o estudo de sua evolução histórica nos últimos anos. Sobre esta evolução, assinale a alternativa incorreta. Bom, a alternativa incorreta é a letra D. O que a letra D diz? A criminologia moderna se ocupa somente do delito em si. Tá errado, galera. A criminologia moderna, ela, além de se ocupar do delito, ela também se ocupa da vítima, do delinquente e do controle social. A criminologia moderna, ela sim se preocupa com tudo isso daqui. A criminologia moderna. Se ele tivesse falando assim, a escola positiva, ela se preocupa com o quê? A escola clássica, ela se preocupa com o quê? Aliás, não é nem escola positiva, a escola clássica, ela se preocupa com o quê? Aí sim, aí a gente ia falar que a questão correta seria a letra D. A escola clássica, ela se preocupa só com o delito. Ela não quer saber do delinquente, não quer saber de nada. Pra ela o importante é só o delito, beleza? Então vamos continuar aqui. Aqui é um gráficozinho que eu trouxe, dizendo do que a criminologia, justamente disso que a gente acabou de falar, do que a criminologia ela se baseia, o que ela pesquisa, do que é feita a criminologia moderna, o que ela estuda. A criminologia moderna ela é formada por essas quatro pessoas, digamos assim, né? Não são pessoas mesmo, mas são esses quatro estudos. A criminologia moderna, ela estuda o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, que é o que eu acabei de falar para vocês. É isso que ela vai estudar e é com isso que ela se preocupa. Ao contrário da escola clássica, que só se importava com o delito, e da escola positiva, que passou a se importar com o criminoso além do delito. Mudanças de objeto no estudo da criminologia. Bom, na época de Beccaria, quem é Beccaria? Beccaria é Marquês de Beccaria. O nome real dele é Cesare Bonezana. Vou colocar aqui em cima para vocês, ó. Cesare Bonezana, que se escreve com 2 S.
Ele é o Marquês de Beccaria. Então, quando alguém perguntar, quando alguma prova perguntar assim pra vocês, falar de Beccaria ou falar de Bonessana, eles estão falando da mesma coisa. Então, mas por que tem esses dois nomes? Por quê? Porque Beccaria, ele escreveu um livro, se eu não me engano, o nome do livro era dos Delitos e das Penas. Me perdoem se eu estiver errado. Mas o resumo da ópera é esse. Ele escreveu o livro e ele era um nobre. E ele escreveu um livro bem naquela época em que, se você falasse alguma coisa, não é na época da Inquisição, mas naquela época que ele viveu, se você falasse alguma coisa, você seria punido rigorosamente. Você não tinha essa liberdade de expressão. A lei era lei, ponto final. Não tinha ninguém que devia falar nada. E ele era um nobre. Então o que ele fez? Ele usou esse pseudônimo de Marquês de Beccaria para poder lançar o livro e as suas ideias no mundo. Então ele é da escola clássica e esse é o nome. Não vamos confundir com Lombroso. Lombroso também é César, viu? Então, se alguma hora aparecer na banca, se alguma questão que a banca colocar, aliás, sobre César, vocês prestem bem atenção, porque é César e Bonessana, que é o Marquês de Beccaria, e tem o César e Lombroso, que é outra pessoa nada a ver, que é o médico antropólogo, considerado um dos pais da criminologia. Beleza, galera? Então, na época de Beccaria, a escola clássica, a investigação era com relação apenas ao crime. É aquilo que eu falei para vocês ali atrás. A escola clássica, ela se importava apenas com o crime. Ela não estava nem aí pro criminoso. Ela não estava nem aí pro quem era o cara, de onde o cara veio. Já na época de Lombroso, né, já a escola positiva, lembrando que Lombroso, mais uma vez, é importante a gente frisar o nome dos livros e o nome dos autores. Lombroso lançou Lomo Delinquente, que é a teoria do delinquente nato. Lombroso fez um estudo gigante. Ele dissecou, abriu mais de 10 mil pessoas, entrevistou preso, fez autópsia para poder descobrir como é o criminoso por dentro e tirou várias conclusões que, embora totalmente, como eu vou dizer, absurdas, ainda assim serviram de base para a atual criminologia, porque foi a partir de Lombroso que que a criminologia adquiriu o seu, como eu vou dizer, o seu instinto empírico, vamos dizer assim. Lombroso foi o primeiro a utilizar o empirismo. Então esse foi o grande legado dele para a criminologia. Então, na época dele, a criminologia, a escola positiva, passou a estudar o delinquente. Então, enquanto a escola clássica falava assim, olha, não interessa quem fez, a escola positiva já chegou e falou assim, não, interessa sim, claro que interessa. Da metade do século XX até a atualidade, foram adicionados mais dois objetos, a vítima e o controle social. A gente vai estudar esses dois mais pra frente, que são muito importantes, inclusive a vítima é uma das coisas que mais é cobrada, mais é estudada hoje em dia. Beleza? Vamos seguindo aqui. O delinquente. Para os clássicos, o criminoso era visto como um pecador que optou pelo mal, embora pudesse e devesse respeitar a lei. Então, para os clássicos, para a escola clássica, o criminoso, ele não era visto como uma pessoa possivelmente doente, como uma pessoa possivelmente transtornada. Ele era visto sim como uma pessoa normal que tinha a capacidade e o dever de respeitar as leis, porém ele não quis respeitar e ele optou por fazer o mal. Então ele era visto como um pecador. Ele não era visto como uma pessoa normal que teve um motivo, seja ele qual for, dependendo também algo que nem possa ser chamado de motivo, no caso dos esquizofrênicos,
eles não olhavam por esse ângulo. Eles achavam que o criminoso era um pecador e que ele tinha que respeitar a lei, mas ele escolheu fazer o mal. Então o cara é pecador, o cara é do capeta lá, pronto. Já para os positivistas, era um prisioneiro de própria patologia, era um escravo de sua carga hereditária. Por que ele fala isso? Porque Lombroso, como eu acabei de falar para vocês, Lombroso, ele criou a teoria do delinquente nato, que é onde ele escreveu o Lomo Delinquente. Ou seja, o Lombroso falava que a pessoa já nascia para ser criminosa. Então, por exemplo, se o Lombroso ele estava andando na rua, aí ele olhava um cara de determinado físico que foi e batia exatamente com aquelas características que ele tinha determinado nos seus estudos que o criminoso possuía, porque ele falou que o criminoso tinha orelha grande, falou que tinha nariz torto, falou que tinha mão grande, falou que tinha cabeça grande, testa pontiaguda, falou uma série de fatores que fazia de uma pessoa criminosa fisicamente. Isso é um absurdo, gente. Então, ele olhava pra pessoa e falava, esse cara aí, mesmo o cara tava andando, tava trabalhando, ele falava, esse cara é um criminoso. Pra ele era assim. Então, para os positivistas, o criminoso, ele era um prisioneiro dessa carga hereditária que carregava no sangue. Então não tinha essa dele escolher o mal, não tinha essa de ele ter que respeitar a lei. O cara nasceu pra fazer crime, o cara vai ser criminoso, prende o cara. Acabou, pra eles era assim. Já na moderna criminologia, o estudo do criminoso passou a um segundo plano e deslocou-se para a conduta delitiva, a vítima e o controle social. Então, atualmente, a gente já não estuda tanto assim o criminoso. A gente já não se preocupa tanto assim com o criminoso, mas sim com o crime que ele cometeu, com a vítima que sofreu esse crime e o controle social, como a sociedade, qual o meio que a sociedade faz para poder ter o controle daquela situação. Atualmente é esse o foco da criminologia. Estamos aqui com mais uma questãozinha de investigador de polícia de 2008. É correto afirmar que a criminologia moderna, vamos prestar atenção aqui, é correto, a anterior que eu tinha deixado para vocês era incorreta, agora é a correta. Afirmar que a criminologia moderna ocupa-se principalmente do estudo do homem delinquente. Não sei, vamos ver. Ocupa-se do estudo do delito sob a mesma perspectiva utilizada pelo direito penal. Também não sei. Divergem uma série de pontos da criminologia tradicional, menos entretanto quanto à definição do delito, também não sei. Vem gradativamente perdendo interesse nos estudos referentes à vítima, preferindo cada vez mais dedicar-se ao exame dos elementos jurídicos do crime, não sei. Focaliza o delito como um problema social e comunitário, não somente como um comportamento individual. Bom, eu não sei. Vocês já conseguiram encontrar aí qual que é a resposta? Vamos ver? É a letra E, gente. A resposta é correto afirmar que a criminologia moderna focaliza o delito como um problema social e comunitário, não somente como um comportamento individual. Por que isso? Por que ele está falando isso? Porque a criminologia moderna ela se preocupa em estudar, além do delinquente, da vítima e do delito, o controle social. Então, para a criminologia moderna, o crime é um problema social. Não é um problema do criminoso, não é um problema da vítima, é um problema, sim, social. Então, a resposta é a letra E. Psicologia criminal. O que a psicologia criminal faz? Ela destina-se a estudar a personalidade do criminoso. Personalidade se refere aos processos de comportamento, pensamento, reação e experiência, que são característicos de uma determinada pessoa. Através dessas características, pode-se prever grande parte do comportamento do indivíduo. Tenta, através de programas, evitar a reincidência do criminoso.
Então a psicologia criminal, ela vai estudar justamente isso, ela vai estudar basicamente a psicologia criminal. É a primeira descrição. Vai estudar a personalidade do criminoso. O que essa personalidade se refere? Se refere ao comportamento, à reação, ao pensamento dele dessa determinada pessoa, desse criminoso. E através delas, a psicologia criminal vai prever a parte do comportamento desse indivíduo e vai criar uma maneira de evitar a reincidência desse criminoso. Então ela vai estudar ele, ela vai ver como ele se comporta, vai prestar atenção nele e depois ela vai criar uma forma de tentar evitar a reincidência dessa pessoa que ela estudou no crime. Mais uma questãozinha. A criminologia moderna estuda os fatores etiológicos da conduta delitiva. Em relação aos fatores condicionantes, em especial os psicológicos, é utilizado o termo indivíduo anômico, que significa a pessoas que na infância se recusam a obedecer ordens de seus pais. B. Indivíduo que na adolescência desconhece a razão pela qual não segue normas de condutas. C. Adulto com amadurecimento cerebral que segue somente as normas de condutas sociais mais rígidas. D. Pessoa que, independentemente da idade, se recusa a seguir normas de conduta social. Ou E. Pessoa que, independentemente da idade, se recusa a adotar o nome da família e passar a aceitar um apelido. Descobriram aí a resposta? Alguém arrisca um chute? Vamos ver a resposta. Indivíduo anômico é aquele que, independentemente da idade, se recusa a seguir normas de conduta social. Então é aquela pessoa que ela vai ser rebelde. Ela vai ser do contra. É aquela pessoa, por exemplo, eu só vou dar um exemplo, vou deixar bem claro isso, eu não tenho nada contra nenhum tipo de pessoa, de nenhuma religião, de nenhuma prática, a não ser as práticas que sejam consideradas crimes. Contra essas, eu e todo mundo tem que ter algo contra, sim. Então, um exemplo que eu vou dar é o quê? Uma senhora de 60 anos, após criar uma família inteira, ela decide se rebelar e ela passa a fazer tatuagem no corpo inteiro, a rapar o cabelo do lado, a se vestir que nem da cintura para baixo ela se veste que nem um palhaço e da cintura para cima ela bota um vestido ou sei lá qualquer coisa, bota um alargador nas duas orelhas, ela se transforma inteira. E essa pessoa ela quer trabalhar de delegada. A vestimenta dela, o comportamento dela não condiz com o trabalho de delegado. Ela tem toda a liberdade de se vestir desse jeito, mas não condiz com o trabalho de delegado. Tem que ser um trabalho que, lá naquele ambiente, não precisa ser extremamente formal, mas também não pode ser extremamente assim, fora dos padrões, correto? Então, essa é a pessoa anômica, esse é o indivíduo anômico. Ela sabe que para trabalhar de delegado, ela tem que prestar o concurso, ela tem que ser aprovada, mas ela também não pode entrar lá vestida de palhaço da metade para baixo e de vestido da metade para cima. Correto? O cargo de delegado, felizmente até, não vai aceitar alguém vestido dessa forma. E ela se recusa, ela quer porque quer, não aceita as regras, então ela é considerada uma indivídua anômica, porque ela tem 60 anos e mesmo se ela tivesse 30, 20, 45, 15, ela se recusa a aceitar as normas de conduta social. Isso é um indivíduo anômico. A vítima. Vítima é o objeto mais estudado nos últimos anos, eu comentei um pouco atrás. E a vítima passou por 3 grandes fases. A primeira foi o protagonismo, na justiça privada. A segunda, a neutralização, testemunha de segundo escalão. A terceira foi o redescobrimento, após a Segunda Guerra Mundial. Nessa fase surge o estudo da vitimologia, então é a fase do redescobrimento. Esse estudo que também é bastante cobrado em concurso, que é importante a gente prestar bastante atenção. Mais pra frente a gente vai estudar, a gente pode ficar tranquilo.
Controle social. O controle social é o conjunto de meios e sanções sociais que pretendem garantir o cumprimento das normas pelo indivíduo. Para alcançar a disciplina social, a sociedade se vale de duas instâncias, a formal e a informal. A formal é a polícia, a justiça, o Ministério Público, o sistema penitenciário, são exemplos. E a informal, a família, a escola, a igreja, a profissão, o círculo de amizades e a opinião pública. Então, o que é o controle social? São um montante de meios e sanções sociais que visam garantir o cumprimento das normas por aquela pessoa. Então, controle social é aquilo que vai manter a pessoa na linha. Ele pode ser formal ou ele pode ser informal. O formal é o que? O formal, a gente pode se dizer assim, que são os poderes de coação físicos. São aqueles que realmente têm coação, como no caso da polícia e do sistema penitenciário. Aqueles que não têm tanta coação assim, como no caso da Justiça e do Ministério Público. Por quê? A Justiça, ela expede um mandado. O Ministério Público, ele ingressa com um pedido de mandado. O sistema penitenciário vai garantir o cumprimento desse mandado, quer dizer, vai garantir o cumprimento a longo prazo desse mandado, no caso de mandado de prisão. A pessoa tem que ficar presa, vai lá, 3 anos, 4 anos, quem vai garantir essa prisão de 3, 4 anos é o sistema penitenciário, mas quem vai prender é a polícia. Então, digamos que o controle social formal é aquele que realmente vai atrás. É aquele que, se você não respeitar, você vai sofrer consequências. E tem o informal, que já é aquele mais ameno. É a família, é a escola, é a igreja, é a profissão, é o círculo de amizade. Ou seja, é você ser, por exemplo, você ter seu filho coroinha lá na igreja e tem o padre. O coroinha não vai poder fazer missa, o coroinha não vai poder falar, ensinar o padre a rezar. Entendeu? Por quê? Porque ele não pode, não. Poder ele pode. Mas por motivos de controle social, por motivo de sanções sociais, o padre é o padre. Como é que ele vai aprender a rezar, a fazer uma missa com digamos, reles coroinha? O coroinha está começando, se ele for entrar para o seminário, depois ele se forma padre, depois ele vira bispo, não sei qual é a ordem da igreja, mas depois ele for crescendo, aí é uma história outra. Na escola é a mesma coisa. Na escola você tem um professor de matemática e você está aprendendo matemática. O cara é mestre em matemática. Você vai querer ensinar para ele a fazer o teorema de Pitágoras, a fazer conta de Bhaskara, a multiplicar, a somar. Pô, o cara é mestre. Então, isso são exemplos de controle social. São essas sanções que nos controlam dentro da sociedade. Classificação dos delinquentes. Segundo o professor Cândido Mota, os delinquentes podem ser de 5 tipos. O primeiro é o delinquente ocasional, que se aproveita da situação. É aquela pessoa que tá, por exemplo, num jogo de futebol, na arquibancada, e aí começa uma briga lá. No meio da briga, essa pessoa vê um celular caindo, ela vai lá e pega o celular e finge que não aconteceu nada. Esse é o delinquente ocasional. O segundo delinquente é o habitual. É aquele que tem uma evolução na vida criminosa. É, por exemplo, aquela pessoa que muitas vezes é aquela criança que tem um pai que está nas drogas, que tem uma família que não se preocupa, uma família que também está nas drogas, está numa dificuldade tremenda e infelizmente não dá a devida atenção para a criança. E ele começa também a ir para a droga, começa como vapor, depois ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí ele primeiro começa por crime de furto, depois ele já passa a furtar carro, furto qualificado, com destreza, com emprego de 2 ou mais pessoas, chave falsa, aí ele já passa por roubo, aí já passa por estelionato, depois ele já passa para extorsão mediante sequestro, e aí vai, ele tem uma evolução. Você vê que cada vez ele foi piorando mais. O terceiro tipo de delinquente é o delinquente impetuoso. Ele é levado pela forte emoção, ele não pensa. É aquele delinquente que é aquele famoso caso que nem aparece muitas vezes homem batendo em mulher aí desculpa, na televisão.
Aí aparece o sem vergonha falando assim, ah, mas eu tava nervoso, ah, mas não sei o que, ah, mas ela me chifrou, ah, é o impetuoso. Bater em mulher é crime. Lei Maria da Penha. Você vai preso. Então, ele bateu e cometeu um crime. Ele está falando que ele foi levado pela forte emoção. Ou até mesmo uma pessoa que vem a matar outra, assassinar outra, devido a um roubo, devido a até mesmo traição, a vários motivos. Essa pessoa aqui, o impetuoso, o delinquente impetuoso é o que é levado pela emoção. O delinquente fronteiriço é aquele que sofre deformidade, o senso ético-moral, ele é frio e ele é insensível. Então, um exemplo que eu acho que é cabível é o esquizofrênico. Por quê? O esquizofrênico eu acho que ele vai entrar mais nos loucos criminosos. Mas um exemplo que eu posso dar é assim, aquela pessoa que nem aquele rapaz que matou a dentista em São Bernardo do Campo recentemente. A delegada, contando sobre o depoimento que ele deu, disse que ela perguntou pra ele, você, o que você fez? Ah, eu cheguei lá, peguei o isqueiro, falei pra ela dar o dinheiro. O rapaz foi lá, viu que tinha 30 reais, na hora que eu voltei eu taquei álcool nela e isqueirei, e risquei. Ah, o que você fez? Ah, eu risquei. Aí ela começou a pegar fogo. Então, ele conta isso, ele conta esse assassinato brutal, como se ele estivesse tomando um cafezinho. Como se ele estivesse assistindo um desenho. Ah, eu fui lá, o Patolino explodiu e o bico dele virou pra trás. Simples, pra ele é simples. Ele não tem a mínima sensibilidade, mínimo discernimento. Ele é frio. Ele é um delinquente frio. Tão frio que até uma reportagem que eu vi, ele apareceu dando risada e mostrando o dedo do meio pra câmera. Ou seja, daí, infelizmente daqui a no máximo um ano, essa pessoa vai estar na rua, vai estar riscando, como ele gostou de dizer, né? Riscando todo mundo. Esqueirando. Tem o delinquente também louco criminoso. Esse sim é portador de doença mental e essa doença compromete totalmente a sua autodeterminação. Tanto que eles são inimputáveis. O que é o louco criminoso? É um louco doente. A definição aqui já diz tudo. É aquela pessoa que nem tem alguma síndrome, tem algum problema mental, ela não tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Um exemplo que eu posso dar de uma vez que eu ouvi, uma mãe tinha um filho que ele tinha doença mental, não sei que doença, e aí ela cuidava dele. Um belo de um dia, os vizinhos estavam andando na rua, começaram a ver uma barulheira, uma gritaria, depois do nada parou. Eles estranharam, porque aquilo não era comum, chamaram a polícia foi lá, ninguém abriu a porta, eles arrombaram a porta. Quando eles chegaram lá, encontraram a mãe deitada no chão, o filho pelado em cima dela, os dois pelados, aliás. O filho tinha mordido o rosto dela, acho que tinha arrancado o olho dela, não me lembro. E quando os policiais chegaram lá, ainda estava comendo a mão dela, isso ela viva. Ou seja, essa pessoa, ela é louca criminosa. Ela é inimputável, porque ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo. Ele não tem a mínima noção. Então ele não está fazendo, ah, meu Deus, ele é frio, ele é inconsequente, ele é insensível. Não, ele simplesmente nasceu sem a capacidade de discernir que aquilo que ele está fazendo é absurdamente errado. E os loucos criminosos, ainda neles, eles têm cinco tipos de diferenças, de jeitos de você classificar eles, classificações. São biocriminosos puros, são aqueles que apresentam apenas fatores biológicos, são delinquências psicóticas e por doenças mentais, como no caso desse que eu acabei de falar. Tem os biocriminosos preponderantes, tem um aspecto biológico principal, embora apresente fatores mesológicos. Tem os biomesocriminosos, que são aqueles que sofrem a influência de fatores meio a meio, parte do social e parte do biológico. Então, ele é meio doente, e aí ele vê um outro cara lá fazendo crime, ele vê a televisão, vê o cara fazendo crime, ele já acha que aquilo lá nem é tão errado assim, na hora que ele vê o outro normal fazendo crime, ele fala assim, pronto, agora eu vou fazer também. É esse aí. Tem os mesocriminosos preponderantes, que sofrem de fatores sociais preponderantes. Tem os mesocriminosos puros, são aqueles que não há presença do aspecto biológico, ou seja, esse daí
é louco, louco mesmo. Ele não é doente, não tem doença mental, não tem, é louco, louco, retardado. Fatores criminológicos condicionantes. A moderna criminologia se utiliza de 3 modelos teóricos. Quais são eles? São os modelos de cunho psicológicos, os psicologicistas, modelos de cunho biológico, os biologicistas, e os modelos de cunho sociológicos. São a sociologia criminal. Psicopatologia, psiquiatria. O que ela faz? Ela delimita o conceito de enfermidade ou transtorno mental. Verifica os sinais e sintomas que constituem a doença mental, a correlação do delito com determinadas patologias e verifica qual a relevância da doença na gênese do comportamento delituoso. Então, o que ela faz? Ela que vai dizer quando que aquilo está passando de transtorno para enfermidade, é ela que vai definir o que aquilo é. Aquilo é um transtorno mental ou aquilo é uma enfermidade. É a psicopatologia que vai definir isso. E ela vai definir isso como? Ela vai verificar os sinais, ela vai fazer uma correlação, uma comparação daquele crime com o estudo de outras áreas, com outras patologias. Ela vai verificar qual a relevância da doença na gênese daquele comportamento delituoso. Então, ou seja, essa pessoa doente está aí, qual a influência que essa doença teve para ele agir desse jeito. É isso que a psicopatologia vai fazer. Fatores condicionantes psicopatológicos são eles: nosologias psiquiátricas, oligofrênicos e psicopatas, que eles têm maior incidência de crimes. Delictogênese, são transtornos de conduta, crime contra as pessoas, delírio e demência. Transtornos orgânicos são consumos de álcool, drogas, aqueles que dificultam a escolha, o juízo e raciocínio do indivíduo e potencializa a sua agressividade. E crimes ocorrem mais durante a síndrome amotivacional, antes da síndrome de abstinência. Ou seja, é aquele que ocorre mais antes daquele êxtase, aquela pessoa que está naquele frenesi ali de querer. Os crimes, a patologia diz que, psicopatologia diz que os crimes ocorrem mais durante essa fase do que na fase de abstinência, do que na fase do eu larguei, mas eu não consigo. Os crimes ocorrem mais na fase do eu quero, eu vou vender, eu vou fazer de tudo. Um exemplo até engraçado que aconteceu comigo esses dias foi: eu tava sentado na rua, na casa da minha avó, e chegou um cara com 2 lâmpadas na mão. Tava eu e minha namorada sentado. E aí ele chegou assim, andando, ele chegou em mim e falou assim: quer comprar uma lâmpada aí, cara? Aí eu falei assim: pra que eu vou querer lâmpada? Aí ele: pra iluminar o seu amor. Eu comecei a dar risada do cara, meu. Eu falei: para com isso, velho. Aí ele: não, compra aí. Eu falei: não, tem gente lá em cima lá, vai lá ver se eles querem. Vai lá. Aí: não, lá é boca, lá eu consigo. Então vai lá. Então, né, essa pessoa que me ofereceu a lâmpada, ela tava nessa síndrome motivacional, porque ela queria, tanto que ela tentou me vender uma lâmpada. Pra que eu vou querer uma lâmpada? Era aquelas lâmpadas redondas, né? Era nessas essas brancas que eu esqueci o nome, fluorescente. Então, a psicopatologia diz que essas pessoas que estão nesse período, nessa parte da síndrome, ela tende a cometer mais crime do que depois que ela já largou, depois que ela sabe que ela tá na droga, ela sabe que ela tá precisando de ajuda, ela largou, mas ela não consegue, ela se sente presa àquilo. Tá aqui um caso muito sério, que é o caso da esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença que ela não tem diagnóstico preciso, ela não tem nada
assim que fala, ó, essa pessoa tá com esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença que ela pode começar a qualquer hora e ela transforma a mente da pessoa em um labirinto. Então, ao invés da pessoa olhar pro céu, ela não vê o céu, ela não vê um céu azul com nuvem branca, ela vê um céu laranja com vermelho, com verde, com umas nuvens pretas andando de um lado pro outro. Ela fica doidona, muito, muito doida. E é um negócio muito sério, porque pode causar, dar assim na gente, a gente nem percebe. Então, o que acontece? A esquizofrenia é a mais frequente das psicoses. Ela incapacita o sujeito para valorar a realidade, bem como governar sua conduta. É isso que eu acabei de falar. A pessoa ela olha para o céu, ela não vê um céu azul, ela não vê uma nuvem branca, ela não vê um sol. Ela vê um negócio vermelho, um negócio preto, um negócio roxo. Ela começa a falar nada com nada, não consegue falar, não consegue distinguir um copo de um tomate. E então, ela fica diferente. Ela rompe até mesmo com a sua própria realidade, de tão sério que é essa doença. Ela tem dupla desestruturação, a realidade externa e a da sua identidade psicológica. Então ela fica nessa, quem eu sou e quem você é. O que é isso? E quem eu sou? O que é isso? Ela não sabe diferenciar nada, ela fica perdida. Tem baixo índice criminal, porém atemorizam pela crueldade e falta de motivação. Ou seja, o esquizofrênico, você não vai encontrar uma pessoa. Tanto que lembra lá no começo que eu falei, olha, eu nem sei se eu posso classificar essa pessoa aqui como esquizofrênica antes de eu falar dos loucos criminosos? Por causa disso, porque o índice de crime do esquizofrênico é baixo. Porém, quando ele faz um crime, é um crime extremamente chocante. Ele tem muita crueldade e o motivo não precisa ser nada necessário. Não é um motivo necessário de cometer crime, nem um pouco. É um motivo totalmente desnecessário. Por exemplo, não botou o copo de café lá no copo do cara, o cara vai, te faz um inferno. E o esquizofrênico, ele delinque só, sem cúmplices, agindo como um lobo solitário. O esquizofrênico, ele não vai tramar nada, ele não vai juntar ninguém para ajudar ele. Ele vai pegar simplesmente, se ele quiser fazer o crime, ele vai lá e faz e acabou. Transtorno delirante ou paranoia. O núcleo da paranoia é o delírio crônico, sistematizado e não extravagante. Ou seja, ele é de tempo em tempo. Então ele é um sistema, ele não é aquela coisa assim absurda, mas ele é crônico. De tempo em tempo vai estar dando aquilo. Conserva o restante de sua personalidade não afetada, especificamente pelo delírio, assim como sua vida social. Então a pessoa que sofre de transtorno delirante ou paranoia, ela não vai ficar totalmente paranoica. Vai conservar o restante da personalidade dela que não afetou e também a vida social. Ela só vai ter alguns delírios. Mantém íntegro o raciocínio, sentimentos e vontade. Hipertrofia do eu é um dos traços da personalidade. Apresenta desconfiança, falta de humor, hostilidade, não se sente doente nem parece estar, via de regra são normais. Então o transtorno delirante é aquela pessoa que você olha assim pra ela, eu acho que eu posso, não sei se eu tiver errado, me perdoe, mas eu acho que eu posso até encaixar aqui no transtorno delirante aquelas pessoas bipolares. Eu acho que é um bom exemplo, inclusive, porque você tá com uma pessoa dessas, você tá falando com ela no minuto, no outro minuto ela já olha pra tua cara falando que você quer, sei lá, prejudicar ela e começa a te xingar, ou, sei lá, é uma pessoa totalmente assim, que em certos momentos ela fica totalmente descabida de si, ela faz umas coisas assim, faz um barraco, fica doida assim, faz uma auê danada. O transtorno afeta apenas uma parte do seu psiquismo. Costuma ser um bom trabalhador, embora frio e distante. Bom pai, embora rígido e autoritário. Bom esposo, embora ciumento e desconfiado. Então a gente pode ver que todos esses casos aqui, bom trabalhador, embora frio e distante, bom pai, embora ciumento e desconfiado, o que acontece? É justamente isso daqui, ó. Ele é sistematizado e não extravagante. Nesse caso aqui do bom esposo, é que nem aquele cara que ele vai com a mulher dele, ele compra flores, ele leva ela no cinema,
Ele leva ela pra dançar, caso os dois gostem, ele leva ela pra tomar uma cervejinha, pra conversar. Só que ele leva ela, na hora que ele chegar lá, que ele olha pro lado, por exemplo, se a sua mulher é bonita, a mulher desse rapaz, dessa pessoa bonita, leva ela lá, o cara, pô, uma mulher bonita, é natural um homem olhar pra uma mulher bonita, nem que for indiretamente, nem que fosse de relance, com respeito, mas é natural, a mulher é bonita, por isso ela é bonita. Então ele chega lá, vê uma pessoa olhando assim, mesmo que às vezes não seja olhando diretamente pra ela, às vezes a pessoa tá olhando, passando o rosto assim, bate o olho nela, continua olhando. E essa pessoa ela acha que tá traindo, ela acha que já começa a gerar desconfiança. Ah, mas a minha mulher conhece essa pessoa, sendo que nunca viu, os dois nunca se viram, mas conhece a minha pessoa. Não é todo o tempo que esse marido é assim. Esse marido é um bom marido, ele leva flores, ele leva pra jantar, ele dá uma felicidade pra ela. Mas em certos momentos ele se toma desse sentimento e ele acha que as coisas acontecem de uma maneira que não acontecem. Transtornos do estado de ânimo e do humor. Durante a fase maníaca, homicídios e crimes sexuais. Durante a fase depressiva, condutas autolíticas, destrutivas e suicídio. Transtornos de ansiedade, neuroses, transtornos sexuais, disfunções sexuais, parafilias e transtornos da identidade sexual. Tudo isso são exemplos de consequências de transtorno delirante ou da paranoia. Então a pessoa uma hora tá alegre, uma hora tá triste. Uma hora ela fica com essa ela fica neurótica, ela fica com aquele sentimento de meu Deus, meu Deus, meu Deus. E até mesmo entra nessa classe alguns transexuais, algumas pessoas que ela acha que aquilo é aquilo, é aquilo, ela vai lá e vira transexual, sendo que às vezes pode ser uma doença, não uma doença como o Feliciano diz, mas sim uma doença de paranoia, uma doença de transtorno paranoico, né? E gera essa mudança, essa vontade de ter a mudança sexual e quer mudar, quer mudar, quer mudar. Transtornos sexuais. Essas pessoas que têm transtornos sexuais, elas sofrem disfunções sexuais, transtornos do desejo sexual, da excitação sexual e orgásmicos. Sofrem também de parafilias, pertencem. São essas pessoas que sofrem da parafilia? Elas pertencem ao exibicionismo, o fetichismo, o sadismo, o masoquismo e a pedofilia. É pessoas que têm essa deformação no conceito de sexo, no conceito de como fazer. Tem essa deformação, eu digo, no sentido geral. Mas para elas é algo que é bom, mesmo sendo errado. Como no caso da pedofilia. Uma pessoa que é masoquista, uma pessoa que tem fetiche por certas coisas, dependendo da coisa, é até aceitável. Mas pedofilia já é algo que é crime, como eu falei anteriormente. Se tá na lei que é crime. E isso daí também faz parte da parafilia. Elas também sofrem de transtornos de intensidade sexual, como eu falei anteriormente, transexualismo. Falta de harmonia entre o sexo biológico e o sexo psicológico. Ou seja, a pessoa, aquele dito cujo que se diz mulher num corpo de homem. Então ela sofre esse transtorno. Isso pode sim ser causa de transtorno delitivo ou paranoia. Pode, não é todos, com certeza, mas pode, existem um ou outro que é. Transtorno no controle dos impulsos. Essa pessoa ela sofre de transtorno explosivo intermitente. É a pessoa cleptomaníaca. Perdão. Pessoa que sofre de cleptomania, de piromania, ludopatia ou jogo patológico. Ou neuropatia, que é compulsão em comprar e atinge mais as mulheres. Então essa pessoa que ela não tem controle da própria... Ela faz as coisas por impulso. Agora a gente vai ver a psicopatia, sociopatia ou personalidade antissocial. Esses indivíduos que sofrem disso são indivíduos insociáveis, cujos padrões de conduta lhes levam a contínuos conflitos com a sociedade. Eles têm dificuldade de responder emocionalmente, têm alta impulsividade,
gerando assim uma agressividade maior. Tem comportamento narcisista, egocintônico. Estão satisfeitos com sua conduta, ainda que inapropriada e hostil. E possuem um sistema nervoso pouco estimulável, tendo pouca reação diante do temor de castigo. Esses indivíduos que sofrem desse, digamos, distúrbio, eles são indivíduos que são aquelas pessoas que são mais difíceis de lidar. São pessoas narcisistas, são pessoas que acham que a ideia delas, apesar de estar mais errada possível, é a correta. Eles não temem represálias, eles não temem contrariedades, eles fazem aquilo porque para eles é o certo, é aquilo que deve ser feito. E esses indivíduos também são extremamente impossíveis, desculpem. E essa impulsividade que eles têm gera uma certa agressividade. Então, é difícil você estimular essa pessoa, é difícil você lidar com essa pessoa, justamente por esse fato de ela ser uma pessoa que não se deixa abater. E a ideia dela é a correta, ela não vai aceitar ideias de fora. Fatores condicionantes psicológicos. Abraham Sen desenvolveu a fórmula do comportamento criminoso com a intenção de explicar a gênese de um ato criminoso. Como é que ele fez isso? Ele fez isso criando 3 fatores condicionantes para compor essa fórmula. São as tendências criminais, um deles, que é representado pelo T maiúsculo, que significa personalidade do agente. A situação global, que é o S maiúsculo, que significa os fatores situacionais. Resistências mentais e emocionais do indivíduo, representado pelo R. E o ato criminoso, que é o resultado disso tudo. Então, o que o Abraham Sen falou? Que se você pegar a tendência criminal, somar com o fator situacional e dividir pelo valor moral, você vai ter o resultado do ato criminoso. Você vai poder ou não chegar ao indivíduo, o indivíduo, aliás, vai poder ou não chegar à consumação de um crime, dependendo apenas do desequilíbrio de suas forças. É isso que ele falava. Então ele pegou e imaginou uma lógica para isso e fez essa fórmula. Lógica totalmente descabível, mas é interessante. Fatores condicionantes psicológicos. São eles 6 fatores. O primeiro é o ego fraco ou abúlico. São indivíduos influenciáveis. São aquelas pessoas que vão muito pelos outros, muito pelas ideias dos outros. O mimetismo é aquele estilo de vida em que o criminoso ele se espelha em alguém. É aquilo que o próprio nome já dá uma ideia. Mímica. O que é mímica? Mímica é você imitar algo. É você imaginar, inventar uma situação, imitar uma situação, no caso, né? Ou uma pessoa. Então, esses indivíduos são aqueles em que esse indivíduo criminoso vai se espelhar em algum outro possível criminoso também, ou às vezes até nem esse indivíduo que ele se espelha nem é criminoso, mas ele se espelha nessa pessoa e comete o crime. Desejo de lucro imediato é um dos fatores. A pessoa quer ter, às vezes ela pensa assim, mas eu tô aqui me matando de trabalhar, enquanto tem tanta gente que tem muito, se eu for ali roubar um carro ali de 100 mil, pra pessoa que tem esse carro não vai fazer diferença, ela tem seguro, pra mim eu vou ganhar uma grana. Também tem aqueles que buscam necessidade de status ou notoriedade, simplesmente, vou querer, é que nem aquele famoso furto de final de ano, né? Muitas vezes no final do ano a gente se depara com 2 moleques andando de carro assim. Quando você menos espera, a polícia para esses dois e esses dois estão com o carro roubado. A polícia fala, por que você roubou o carro? Pra dar um rolê, pô. Pra dar uma volta, só pra curtir. Roubar a moto só pra ter um status. Insensibilidade moral são aqueles que não possuem discernimento de que aquilo que ele está fazendo é errado, de que aquele ato que ele está praticando é um crime. E também espírito de rebeldia. São os anômicos, que a gente comentou agora há pouco. Como no caso da senhora de 60 anos que quer ser delegada. É um indivíduo anômico. Por quê? Porque ele não respeita a conduta social. Ela quer ter 60 anos, ela tem um alargador que dá para você passar um balde de tinta dentro,
se veste da metade pra baixo de palhaço, da metade pra cima de dragão, de sei lá o que, e quer ser delegada, quer trabalhar como delegada, quer trabalhar como juíza. Totalmente descabível. Ela se veste do jeito que ela quiser, mas numa repartição pública, numa delegacia, ela não pode aparecer daquele jeito. Então isso é um indivíduo anômico. Esse é o espírito de rebeldia que essas pessoas, que é um dos fatores condicionantes psicológicos para essas pessoas que cometem esse tipo de atitude. Aqui mais uma questão de delegado de polícia em 2008. Dentre os fatores condicionantes da criminalidade, no aspecto psicológico, alcança projeção, hoje em dia, nas favelas, um modelo consciente ou inconsciente, com o qual o indivíduo gosta de se identificar, sendo atraente o comportamento do bandido. A esse comportamento dá-se o nome de A. Carência afetiva, B. Ego abúlico, C. Insensibilidade moral ou D. Mimetismo. A gente acabou de falar disso, hein? Vamos ver a resposta? Letra D. Mimetismo. Por quê? Porque se a gente reparar aqui na questão, ele está dizendo assim pra gente, ó, hoje em dia, nas favelas, um modelo consciente ou inconsciente com o qual o indivíduo gosta de se identificar, sendo atraente o comportamento do bandido. Aquela pessoa que se espelha. Ele olha o bandido, ele vê que o bandido tem dinheiro, ele vê que o bandido tem carro, ele vê que o bandido tem mulher, ele vê que o bandido tem sossego na vida, ele vê que as pessoas respeitam o bandido. Ele vai falar, pô, você é bandido também. Todo mundo tá baixando a cabeça pro cara, pra que eu vou ficar aqui me matando? Ele vai lá e quer copiar o cara, se espelha naquele cara. E geralmente, e felizmente, eu acredito que isso é uma coisa ótima. Essas pessoas sempre, uma hora, vão cair. Outra questão de investigador de polícia 2009. O indivíduo abúlico é aquele cuja personalidade psicológica se caracteriza pela falta de vontade, sendo uma pessoa sugestionável e vulnerável aos fatores crimógenos e que age por indução. B. Por ser uma pessoa arrojada, intrépida, combativa, destemida e decidida. C. Por ser destituída de confiança ou de esperança, propenso a temores e que se preocupa e sofre exageradamente. D. Por aparentar placidez e felicidade, porém pode explodir subitamente. Ou E. Por ser vaidoso e ter mania de grandeza, aparentando ser mais do que é. A gente também acabou de falar disso. Vamos ver qual é a resposta correta. É a letra A. O indivíduo abúlico é aquele que, pela falta de vontade, ele se caracteriza pela falta de vontade, sendo uma pessoa sugestionável e vulnerável aos fatores crimógenos que age por indução. É o famoso piolho. Eu acabei de falar aqui, aquela pessoa que vai pela cabeça dos outros, que olha e fala assim, por que eu tô aqui? Pô, se o cara tem isso, entendeu? Não confundam o indivíduo abúlico com o mimetismo. O indivíduo abúlico, ele se caracteriza pela falta de vontade, sendo uma pessoa sugestionável e vulnerável aos fatores crimógenos que age por indução. Isso aqui é diferente do mimetismo. Então, a pessoa, esse indivíduo abúlico, ele age por indução de outros, por fatores que outras pessoas, fatores externos que outras pessoas colocam nele. Então é como se alguém chegasse e falasse assim, olha, vai lá e faz, olha, é bom. É o típico início de vício, digamos assim. Quando a gente é mais novo, às vezes a gente tá em algum lugar, aí vem um amigo de um amigo, não sei, e aparece com um negocinho e fala, não, vai, é legal, pá. Esse é o indivíduo abúlico. No caso aqui não tem nada a ver com droga, é de crime que a gente tá falando. Mas é só para vocês terem a noção. É quase o jeito é o mesmo. A maioria dos drogados vai por indução. Esse criminoso, esse indivíduo abúlico, é a mesma coisa, só que ao invés de ele entrar nas drogas, ele infelizmente, infelizmente, de qualquer jeito, ele entra no crime. Fatores condicionantes biológicos. São 3 que a gente vai citar agora.
A antropometria é um complexo sistema de medidas corporais que poderiam identificar os criminosos. É mais ou menos o caso do Lombroso lá que ele estudou. A antropologia, isso sim, Lombroso era antropólogo. Esse antropometria, eu disse que é mais ou menos o que ele estudou, por quê? Porque ele fez a teoria dele e ele baseou a teoria dele falando que o criminoso ele era biológico, ele nascia daquele jeito e ele tinha uma forma de ser. Então todo criminoso que possuísse uma daquelas ou todas daquelas formas era criminoso, mas o Lombroso era antropólogo. O que a antropologia faz? Ela preocupa-se com os diferentes aspectos físicos, fatores endógenos e a atuação do criminoso no ambiente físico e social. E também tem a biotipologia, que versa sobre o tipo humano, destacando o predomínio de um órgão ou função. Vamos continuar aqui. Agora sim a gente vai entrar na biotipologia. O que ela faz? Ela investiga a existência de uma correlação entre o tipo físico e o caráter, isto é, a correlação morfopsicológica. Biotipo endomorfo, pícnico ou viscerotônico, pouca tendência para a criminalidade. Biotipo mesomorfo, atlético ou somatotônico, tem predisposição à criminalidade. E o biotipo ectomorfo, leptossomático ou cerebrotônico, tornam-se facilmente criminosos. Então, a biotipologia ela tem esses três tipos de definir o criminoso. Ela tem esse endomorfo, que tem pouca tendência para a criminalidade, o mesomorfo, o atlético ou somatotônico, que tem predisposição à criminalidade, e o ectomorfo, ou leptossomático ou cerebrotônico. Esses tornam-se facilmente criminosos. Não vou entrar em detalhes sobre cada um deles, porque não é uma coisa muito cobrada nas provas, mas é importante a gente saber, a gente tá mais ligado nisso. Fatores condicionantes biológicos. Neurofisiologia moderna. Eletroencefalograma, que é o exame que fornece o registro gráfico da atividade do cérebro, que demonstrou a correlação entre as disfunções cerebrais e a conduta humana delituosa. Então, a neurofisiologia moderna, com a utilização de vários exames, entre eles o eletroencefalograma, demonstrou esse relacionamento entre disfunções cerebrais e a conduta do sujeito criminoso. Ela mostrou que o sujeito criminoso tem um cérebro que age de certa forma, de uma forma diferente. Também tem a endocrinologia, que trata o homem como ser químico. Ocorrendo um desajuste na balança hormonal, pode explicar transtornos em sua conduta e em sua personalidade. Ela fala também da relação entre os processos hormonais e a conduta criminosa e da criminalidade feminina, conexão entre crimes e desajustes hormonais na menstruação. Então a endocrinologia ela trata do crime na parte, digamos, hormonal, na parte genética ali. Então ela estuda o que acontece, qual o desequilíbrio hormonal, digamos assim, que ocorre quando o indivíduo toma aquela conduta criminosa. Ela faz essa relação entre os hormônios e a conduta criminosa. E nas mulheres ela estuda a influência da TPM nas mulheres. Porque qual a influência disso? Isso gera realmente uma influência? É um mito? Então é isso que a endocrinologia vai fazer. Sociobiologia e bioquímica. Elas discordam da teoria da equipotencialidade. Não existem duas pessoas idênticas, a natureza química e celular interferem na conduta. Todo comportamento social é aprendido. A aprendizagem é fundamental para determinar a conduta humana. Referida aprendizagem se controla por processos de natureza química e celular. Estudou a influência de certas substâncias no comportamento humano. Déficit de vitaminas, hipoglicemia, alergias, contaminantes ambientais e etc. Então, a sociologia e a bioquímica, elas vão estudar a natureza química e celular do criminoso, e elas dizem que, isso aqui é até legal a gente dar uma grifadinha, todo comportamento social é aprendido, para a gente ver como várias coisas atuais sempre se referem à teoria da escola positiva.
Enquanto a teoria da escola positiva diz que o criminoso nasce daquele jeito, o criminoso já é para ser daquele jeito, até hoje tem patologias, tem estudos, tem estudiosos, pensadores, etc., que afirmam e reafirmam que todo comportamento social é aprendido, no caso da sociobiologia e da bioquímica. Elas dizem que o criminoso, a pessoa é daquele jeito pelo fato de ela aprender, dela sofrer uma influência social. E também versa com isso que a aprendizagem é fundamental para determinar a conduta humana. E essa aprendizagem se controla por processos de natureza química e celular. Então ela está falando que todo comportamento aprendido é devido à sociedade, que a aprendizagem é fundamental para determinar a conduta da pessoa e que essa conduta sofre influência de natureza química e celular. Ela é controlada, essa aprendizagem e essa conduta é controlada por natureza química e celular. Genética criminal. Estuda a relação entre certas anomalias genéticas e a propensão para o crime. Herança genética aumenta a propensão ao crime. Estudos sobre adoção demonstraram que os filhos biológicos de criminosos cometem crimes com maior frequência que os filhos adotados dos mesmos. A gente já tem um encontro, a gente já tem um baque. Porque enquanto a sociologia e a bioquímica diz que o aprendizado deriva da sociedade, a genética criminal já diz que a herança genética aumenta a propensão do crime. Já é um lado mais lombrosiano de se falar do crime. Por quê? Porque a genética, ela estuda a relação entre certas anomalias e a propensão para o crime, como o Lombroso fez. Ele abriu os cadáveres, ele entrevistou, ele analisou, ele viu, e ele percebeu que havia semelhanças entre criminosos. E uma coisa interessante que a genética criminal diz é isso daqui, que os filhos biológicos de pais criminosos tendem a cometer mais crimes e com maior frequência que os filhos adotados. Ou seja, a genética, ela usa isso como um exemplo. Ela está falando, olha, o criminoso tem um filho adotado, eu tenho um filho biológico. O filho adotado, que é aquele que aprende com o comportamento do pai, que não é do sangue, mas que aprende com o comportamento, tem menos chance de ser um criminoso do que o filho biológico, que além de aprender com o comportamento do pai, possui a genética dentro de si. Então, ela pega esses dois lados. A genética criminal, ela fala disso. Ela fala que o biológico influencia na realização do crime, na conduta delitiva daquele indivíduo. Sociologia criminal. O que a sociologia criminal faz? Ela estuda os fatores externos, o entorno físico e meio social que contribuem para o crime. Ela busca as causas do crime na sociedade, sendo o delito analisado como um problema coletivo. Ela entende que a solução do problema está na reforma das estruturas sociais. E quem a gente pode citar, novamente, voltando sempre à escola positiva, Enrico Ferri, que ressaltou o trinômio causal do crime. Ele falou que são 3 os responsáveis pelo crime. São os fatores biológicos, os psicológicos e os sociais. Então a sociologia criminal, o próprio nome já diz, ela vai estudar o externo, ela vai estudar como a sociedade influencia, o meio social influencia para o crime. Ela vai buscar a causa do crime na sociedade. Tanto que, hoje em dia, é um dos estudos da criminologia moderna, o controle social. E é exatamente isso. O controle social, a sociologia criminal, eles estudam isso, eles estudam o meio social. Eles entendem que o problema está na reforma das estruturas sociais. Eles entendem, por exemplo, realmente, se a gente reparar, é algo interessante de se ver e que existe. Por exemplo, por que no Morumbi, em São Paulo, por que as pessoas que sofrem assaltos no Morumbi,
elas sofrem esses assaltos de pessoas que saem da favela de Heliópolis, por exemplo, ou de uma cidade do ABC. Por quê? A gente, se parar para ver, é isso que acontece. As pessoas de áreas mais pobres, digamos assim, áreas mais precárias, de um meio social mais carente de informação, mais carente de instrução, elas saem, sejam elas indivíduos abúlicos, como no caso da pessoa que ela é induzida ao erro, ou anônico, ou qualquer mimetista, qualquer um que seja, ele sai desse meio social frágil dele, com esse pensamento errado dele, para ir naquele meio social mais conceituado, aquele meio social mais estudado, mais informado, ele vai lá assaltar. Porque você não vê. Por que você não vê uma pessoa, aliás, a gente vê, mas é raro, porque é mais raro a gente ver uma pessoa sair do Morumbi, ou quase nula a chance disso acontecer, uma pessoa sair do Morumbi para vir assaltar aqui em São Mateus ou em Diadema. Por quê? Porque o Morumbi é uma área rica, uma área instruída. Uma pessoa que vai assaltar, que mora no Morumbi, não vai sair do Morumbi para assaltar numa área pobre. Isso porque, além de ela saber que aqui não tem interesse, ela tem essa instrução, ela sabe, eu não vou pra Diadema porque eu sei que lá não tem nada, eu vou soltar aqui no Morumbi mesmo. É aqui que tá as pessoas. Então, além dessa característica, desse aspecto social que a gente vê, a gente percebe também que a falta de instrução, ela influencia e muito. Então, essa parte do estudo da criminologia, sociologia criminal, é muito importante para a gente poder solucionar nossos problemas. Não basta colocar policial na rua, tem que colocar policial na rua e no lugar certo. Não adianta a gente encher com 10, 15 viaturas a Praça da Sé, sendo que o crime está acontecendo em Santo Amaro. Não adianta. Quem vai passar todo mundo, milhões de pessoas passam na Praça da Sé todos os dias. Quem passa na Praça da Sé vai falar assim, tem polícia aqui, olha que legal. Mas o crime está acontecendo em Santo Amaro. Então não adianta nada, não resolve. Você tem que colocar o crime onde ele acontece. E é isso que é a sociologia criminal. Por que o crime... É isso que a sociologia criminal vai estudar. Por que o crime acontece onde ele acontece? Naquele meio social. A sociologia criminal também tem 6 fatores condicionantes sociais. Ela coloca como esses fatores o que? A desorganização familiar, a reenculturação, a promiscuidade, a educação e escolaridade, a religião e o fator econômico. São exemplos perfeitos para o que eu acabei de falar. Uma pessoa que mora numa favela, por exemplo, na favela de Heliópolis, vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro, uma pessoa que mora no Alemão, que morava no Alemão antigamente, antes de ser pacificado, Alemão, na Rocinha, ela tinha uma organização familiar totalmente desestruturada. O nível de cultura dela era muito baixo. A educação e a escolaridade era precária. E o fator econômico, então, nem se fala. Quanto à religião e à promiscuidade vem com as ideias erradas. Porque essa pessoa ela não tem educação, essa pessoa tem uma família desestruturada, essa pessoa tem um fator econômico horrível, muito ruim. Então o que ela começa a ser uma pessoa promíscua? Porque ela às vezes vê que a promiscuidade gera um fator econômico melhor. A promiscuidade ela gera aquele algo a mais na vida dela, mesmo ela sabendo que está errado. E a religião, ela vê, por que a pessoa de tal religião é melhor do que eu, é mais rica do que eu. Então isso são fatores condicionantes sociais. Esses fatores são um dos principais, são os, digamos assim, os que a gente pode destacar para ocorrências de crimes. Então muitos criminosos eles sofrem desses fatores
eles não têm uma educação legal, eles não têm um fator econômico legal, como no caso do que eu estou falando. Uma pessoa do alemão tem uma educação totalmente diferente de uma pessoa que mora no Leblon ou em Copacabana, Ipanema. São bairros nobres. Quem mora ali paga sei lá quantos mil metros quadrados. Quem mora ali morava no alemão antigamente pagava pouquíssimo. E justamente por pagar esse pouquíssimo é que a prefeitura não investia ali. Passou a investir agora. Então, isso é um fator, condição social, que vale a pena a gente destacar, porque é um dos que mais causam essa criminalidade, infelizmente. Escolas sociológicas do crime. Dividem-se em duas vertentes, as teorias do consenso e a teoria do conflito. Isso daqui é muito importante, galera, porque as bancas estão pedindo, é importante a gente ver, e além de ser um assunto também interessante. São teorias consensuais, a teoria da anomia, Escola de Chicago, teoria da associação diferencial e teoria da subcultura do delinquente. E são teorias conflitivas, labeling approach e a teoria crítica. A gente vai estudar todas elas, inclusive vamos se aprofundar mais em algumas, para poder ter uma noção legal para a nossa prova. Aqui é mais um gráfico que forma as escolas sociológicas do crime. Então elas começam aqui de baixo. Todas essas quatro teorias e essas três teorias e a escola de Chicago formam a teoria do consenso. E essas outras duas teorias que formam a teoria do conflito social se juntam com a teoria do consenso e formam as escolas sociológicas do crime. Escolas sociológicas do crime. Para as teorias consensuais, a finalidade da sociedade é atingida quando há um perfeito funcionamento de suas instituições, de forma que os indivíduos compartilhem os objetivos comuns, aceitando as regras vigentes naquela sociedade. Então, para a teoria consensual, a finalidade da sociedade, o objetivo da sociedade, ele é atingido quando há um perfeito encaixe das instituições que dela participam. Então, essas instituições, elas vão se juntar e elas vão ter objetivos comuns para poder se encaixar perfeitamente e aceitar as regras vigentes naquela sociedade. Então, são vários indivíduos que têm objetivos em comum, se juntam, se organizam, se encaixam as ideias umas nas outras e passam a aceitar as regras vigentes naquela sociedade. É uma cidade, no caso. São várias pessoas com objetivos comuns, tais como educação, entretenimento, lazer, segurança. Então, todas essas pessoas que convivem numa cidade, elas estão ali juntas com os objetivos comuns e elas juntas formam as leis daquelas cidades, as leis municipais e orgânicas. E essas leis são aquelas que elas aceitam e acatam. Elas respeitam, elas aceitam. Por quê? Porque todos eles que vivem nessa cidade visam esse objetivo comum. E eles sabem que somente se encaixando perfeitamente, somente se organizando corretamente, que eles vão alcançar esse objetivo. E é isso que tem que acontecer para as teorias consensuais. Já para a teoria do conflito, a gente pode até destacar aqui, né? Consensual. O que é um divórcio consensual? É quando ambos, o marido e a mulher, concordam que vão se separar. Então a gente já pode tirar uma ideia do que é a teoria consensual do nome. Todos concordam. O marido e a mulher, eles têm o objetivo de que, não estou gostando mais de você, eu também não estou gostando de você, eu estou vendo que não vai dar certo, mas eu não quero brigar, então vamos se separar. Nosso objetivo é o quê? É não ficar brigado? Ou é cada um seguir sua vida? Tranquilo, vamos se separar. Os dois consensualmente se separam e obedecem às regras impostas por ambos, porque os dois têm um objetivo comum. Já na teoria de conflito, outra vez o próprio nome já nos diz o que é. A coesão e a ordem na sociedade são fundadas na força e coerção, na dominação por alguns sujeitos, na dominação por alguns e sujeição de outros.
uma vez que os indivíduos dessa sociedade não compartilham dos mesmos interesses. Então, o que? A teoria de conflito, ela fala que a sociedade é fundada na força, a base da força, na base do grito. Por quê? Porque esses indivíduos participantes dessa sociedade, eles não têm objetivos em comum, eles não compartilham os mesmos interesses e eles não querem se juntar para poder compartilhar desses interesses. Então vivem em conflito, eles vivem nessa bagunça. E nessa, o controle social institucionalizado é utilizado para a garantia do poder vigente. Então, ou seja, nas teorias do conflito, eles dizem que o controle social ele é utilizado como garantia do poder vigente. É como se fosse uma favela mesmo. Tem o traficante ali, o traficante grandão, o maior de todos os traficantes ali. Todos eles brigam. Eles têm os objetivos deles em comum, que é o quê? Ganhar dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro. Só que eles não se juntam. Seguinte, fulano. Você vende aqui, você vende ali, eu vendo aqui. Não. Eu quero vender aqui, eu quero vender aqui, eu quero vender aqui, vocês que se dão. Então eu vou matar todos vocês. Isso é uma teoria de conflito, é um exemplo de teoria de conflito. Por quê? Porque ele não vai se juntar com aquele outro traficante para poder vender. Ele vai tentar matar, ele vai tentar dominar. Ele vai usar a força e a coerção dele para poder dominar aquele território e para poder manter aquele território como dele. Então depois que ele dominou, ele vai falar assim, que quem manda sou eu, ninguém mexe no meu cafofo, pronto. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem. Tudo isso que eu falei é extremamente errado, é extremamente crime, mas isso é um exemplo da teoria de conflito. Um exemplo bom que a gente pode usar também é como na faixa de Gaza, lá em Israel. Tem os palestinos, tem os israelenses e eles ficam naquela guerra e um mata o outro e nunca sai daquilo. É uma teoria de conflito. Ao invés de os dois se juntarem e tentarem um objetivo comum, eles tentam se matar e mostrar quem é mais forte para aí sim chegar num objetivo comum, porém individual. Aqui é outro gráfico. A junção da perenidade, da integralidade, da funcionalidade, da estabilidade geram os elementos sociais que fazem parte das teorias do consenso, que geram as teorias do consenso. Então esses 4 saem daqui, formam esse aqui está nesse daqui. Aqui já nas teorias de conflito são a mudança contínua, a cooperação para dissolução e a luta de escassa. A gente vê que é totalmente ao contrário. Enquanto um é perene, um é racional, o outro tem luta e tem cooperação para dissolução e não para solução. Então, na teoria de conflito, essas 3 aqui geram essa, que gera a teoria de conflito, que gera essa que está dentro dessa. Teoria da anomia. A anomia é uma situação social em que falta coesão e ordem, especialmente no tocante a normas e valores. O indivíduo anômico, lembra? Trata-se da ausência do reconhecimento dos valores inerentes a uma norma, fazendo com que esta perca sua coercibilidade, pois o agente não reconhece legitimidade na sua imposição, como no caso do Haiti e do Iraque. Considera o crime um fenômeno normal da sociedade, pois sempre haverá alguém que não reconheça a autoridade da norma. Quem também está na teoria da anomia é o Emile Durkheim, que defende que o crime pode ser cometido por qualquer pessoa de qualquer nível social, derivando não de anomalias do indivíduo, mas de sua situação social, onde falta coesão e ordem em relação às normas e valores da sociedade. Então, o basicão da teoria da anomia é exatamente isso daqui. A ausência de reconhecimento dos valores inerentes a uma norma. Ou seja, a teoria da anomia diz que a situação social vigente nela é aquela que falta o respeito a uma norma. Eles não reconhecem a norma, eles fazem com que as normas criadas para determinado fim perca totalmente a sua força de coerção
E ela também diz que o crime é um fenômeno normal na sociedade. Por quê? Porque vai sempre ter alguém que não reconhece a autoridade da norma. Então vai sempre ter aquele que fala, eu sei que existe isso, eu sei que se eu matar eu vou ser preso, eu sei que se eu matar eu tô errado, mas dane-se, eu vou matar. Eu quero só quebrar essa norma. Então, para a teoria da anomia, sempre vai ter esse pentelho aí enchendo o saco. E por isso, por causa justamente desse cara que está enchendo o saco, o crime passa a ser um fenômeno normal na sociedade. E Durkheim defende que o crime pode ser cometido por qualquer pessoa de qualquer nível social, derivando ou não de anomalias do indivíduo. Diferentemente da sociologia criminal, o Durkheim diz que é possível sim alguém de uma classe social elevada, tanto que eu comentei atrás que existe, é raro, mas existe pessoas que saem do Morumbi para vir tentar alguma coisa aqui no Diadema, ou seja, pessoas que saem de uma área nobre para poder cometer crimes em uma área pobre, uma área necessitada, mas de que essa situação é uma situação onde falta coesão e ordem em relação às normas e valores da sociedade. Então, Durkheim diz que isso acontece não por causa de anomalias, mas sim por causa de uma situação de falta coesão, onde falta bom senso e ordem em relação às normas e valores da sociedade. Na teoria da anomia, cada órgão tem uma função e depende dos outros para sobreviver. Assim, através de um sistema de direitos e deveres, cada um sentirá a necessidade de se manter coeso e solidário aos outros. A teoria da anomia está vinculada à filosofia do sonho americano, a qual propõe igualdade real de oportunidades entre os cidadãos. Para Robert Merton, o fracasso no atingimento das aspirações ou metas culturais, em razão da impropriedade dos meios institucionalizados, pode levar à anomia, isto é, manifestações comportamentais em que as pessoas sociais são ignoradas ou contornadas. Isso aqui é importante a gente grifar. Na teoria da anomia, cada órgão tem a sua função, cada órgão tem o seu dever e depende do outro para poder funcionar, para poder existir. Então a teoria da anomia, ela é o que é mais ou menos o que a gente chama de check and balance no direito administrativo. Um poder regulamenta o outro. Na teoria da anomia, um órgão regulamenta o outro e um órgão depende do outro para sobreviver. Então cada um sentirá a necessidade de se manter coeso e solidário aos outros. É como a tripartição dos poderes na legislação brasileira. Tem o judiciário, tem o legislativo e tem o executivo. Mas os três têm objetivos principais. Eu esqueci o nome agora de como é. Não é o objetivo principal. Mas, para resumir, cada um tem seu foco. O legislativo é legislar, o judiciário é julgar e o executivo é impor, apenas executar ali. Porém, eles fazem de forma indireta as funções um do outro. Eles são solidários uns aos outros. Na teoria da anomia é a mesma coisa. Cada órgão tem a sua função e depende dos outros para sobreviver. E ela está vinculada a esse sonho americano, que é esse que propõe a igualdade real de oportunidade dos cidadãos. Olha, qualquer um que vir para a América vai ser bem-vindo, qualquer um que vir para a América vai se dar bem na vida. É o dito lendário até sonho americano. E o Robert Merton faz aqui as manifestações comportamentais em que as normas sociais são ignoradas ou contornadas, gera o fracasso no atingimento das aspirações ou metas culturais. Agora a gente vai falar da Escola de Chicago. A Escola de Chicago foi o berço da moderna sociologia americana e uma das primeiras a desenvolver trabalhos criminológicos diferentes do positivismo. Caracterizava-se pelo empirismo e por sua finalidade pragmática, isto é, pelo emprego da observação direta em todas as investigações.
Trata da sociologia da cidade grande, analisando o desenvolvimento urbano, a modalidade social, a mobilidade social e a criminalidade existente. Então, a escola de Chicago foi a partir dela que surgiu a moderna sociologia americana. E foi uma das primeiras a desenvolver trabalhos criminológicos diferentes do positivismo. Então, ela foi uma das primeiras a falar que aquele negócio, aquela história da carochinha de que o cara nasce daquele jeito já para ser criminoso, tá errado. Ela foi uma das primeiras a falar isso. Ela se caracteriza pelo empirismo. E isso é interessante de novo, o legado do Lombroso para a criminologia, o empirismo. E por sua finalidade pragmática, isto é, pelo emprego da observação, que a gente vamos grifar, empirismo, observação direta em todas as investigações. Ela vai observar, ela vai olhar, ela não vai deduzir. Ela não é lógico-dedutiva, ela é observativa e dedutiva. Ela vai observar e vai tirar a conclusão dela. Observativa e conclusiva, não é lógica dedutiva. A escola de Chicago também trata da sociologia da cidade grande. Ela analisa o desenvolvimento urbano, a mobilidade social e a criminalidade que existe nesse ambiente. A escola de Chicago encarou o crime como um fenômeno ligado a uma área natural. Ela explorou a relação entre a organização do espaço urbano e a criminalidade. Ela teve como seus principais autores Robert Park e Ernest Burgers. Não sei como fala esse nome, mas está aí. Na década de 20 e 30 na Universidade de Chicago. Duas teorias delas são a teoria ecológica e a teoria espacial. Então, o que a gente pode dizer desse slide é que a escola de Chicago encarou o crime como um fenômeno ligado a uma área natural, não uma área biológica, como o positivismo, mas sim já começando a empenar ali para o lado da sociedade. O que foi a teoria ecológica? A teoria ecológica vê a grande cidade como uma unidade ecológica responsável pela delinquência. O paralelismo entre o crescimento da cidade e da criminalidade funda-se na desorganização do desenvolvimento e na falta de controle social. Como eu já disse, ela já estava empenando para o controle social. Deterioração da família, escola, perda das raízes, tentação pela riqueza vizinha e descontrole social. Então a teoria ecológica ela diz que a cidade ela é uma grande responsável ecologicamente pela delinquência. Então, por quê? Porque na cidade você vê a deteriorização da família, da escola, vai perdendo as suas raízes ali. Porque, fulano, a grama do meu vizinho é sempre mais verde. Eu jogo água, jogo adubo, enfeito. Posso até pintar a grama de verde, a dele é sempre mais verde. Então é mais ou menos isso que a escola de Chicago na teoria ecológica diz. Ela se funda na desorganização do desenvolvimento e na falta de controle social. É como São Paulo. São Paulo não foi uma cidade planejada. São Paulo foi construindo, tinha um centrozinho ali, e um monte de gente viu que aquele centro ali tinha emprego, foi vindo, foi juntando, virou aquela bagunça. Então, não houve um controle social, não houve alguém que dissesse, olha, se você construir aqui perto do rio, quando encher, vai alagar a tua casa. Se você jogar, não houve alguém que dissesse isso no início, se você jogar lixo, na hora que chover, vai entupir o encanamento, vai dar complicação para você. Então, a teoria ecológica diz isso. A cidade é uma unidade ecológica responsável pela delinquência. Já a teoria espacial diz que a análise da área social envolve o nível social, a urbanização e a segregação. Ela busca prevenir o crime mediante nova arquitetura do espaço público. Propunha subdividir as áreas públicas em zonas menores, para que cada morador tenha atitudes de dono do local, adequando a criação de suas próprias casas. Então a teoria ecológica já dizia que o fato de ter um descontrole ali, um desequilíbrio naquela construção daquela cidade, já gerava uma incidência ao crime. A teoria espacial já diz que é exatamente isso, e ela busca prevenir o crime mediante uma nova arquitetura. Então ela vai analisar, ela vai falar assim, olha fulano,
Tenta morar mais perto da cidade, vamos montar uma quadra, vamos montar um espaço correto aqui, um espaço planejado. E ela propunha dividir as áreas em zonas menores. Ela não queria aglomerar tudo. Olha, você que mora longe, tô vendo que tá indo bastante gente aí pro seu lado. Então vamos fazer assim, você fica aí e a gente organiza aí certinho. Você vai ser o xerife aí da área, o dono do local. Então você vai organizar a construção das casas, você vai cuidar da atitude de cada um, você vai ser o dono. É isso que a teoria espacial propunha, porque para ela a urbanização e a segregação envolve o nível social, e ela faz uma análise de tudo isso. E ela busca prevenir o crime fazendo isso, arquitetando um novo espaço público para que haja menos incidência criminosa, que seja mais fácil de controlar. A escola de Chicago atenta aos fenômenos criminais observáveis. Passou a usar os inquéritos sociais, então ela já está bem dentro ali do controle social, ela já está questionando a sociedade, ela já está reparando no papel da sociedade no crime. E ela faz esses inquéritos para poder se atentar, para poder buscar uma solução. Ela estabeleceu colocar os resultados da criminalidade sobre o mapa da cidade. Então foi isso que quem fez isso, começou a fazer isso, foi a escola de Chicago. Não tem quando a gente vê no filme, olha, que nem no caso do Bop mesmo, do Tropa de Elite. No Tropa de Elite 1, eu me esqueci o nome lá, o Aspira. O Aspira, ele entra ali como PM, e ele fica responsável por fazer a mancha criminal. Ele faz assim: capitão, olha, tá acontecendo isso aqui, 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 aqui. O capitão olha pra cara dele e fala assim: meu amigo, você tá querendo me fuder. Por quê? Porque você tá falando pra mim, você tá me mostrando que os corpos tá tudo aí. Se eu mostrar isso aqui pro governador, o governador vai me meter os tiros. Então, por que eu tô falando isso? Porque é exatamente isso que a escola de Chicago fez. Ela pegou um mapa e ela falou assim: ó, o crime tá acontecendo aqui, o crime tá acontecendo aqui, o crime tá acontecendo aqui. E ela também propõe amplos programas comunitários para tratamento e prevenção da criminalidade, planejamento por áreas definidas, programas comunitários de recreação e lazer, reurbanização dos bairros pobres, alteração efetiva da situação socioeconômica das crianças. Então a escola de Chicago, ela já está pensando mesmo na sociedade, ela introduziu o estudo do controle social. Ela já está pensando em como, através da sociedade, ela vai diminuir aquela criminalidade. Teoria da associação criminal diferencial. Foi criada no final da década de 30 por Edwin Sutherland. Diz que o crime não é apenas uma disfunção ou inadaptação das pessoas, que alguns crimes exigem conhecimento especializado ou habilidade de seu agente, que o comportamento criminal é aprendido e não fruto de carga hereditária. Mais uma vez, tem outra pessoa reafirmando isso. Lembra? Como no caso da genética, o comportamento é aprendido. Aliás, no caso da genética, no caso da bioquímica, o comportamento é aprendido. Ele não é fruto de carga hereditária. Todo mundo desmentindo no Lombroso. Crimes do colarinho branco. Conduta criminal se aprende como qualquer outra atividade. Então, mais uma pessoa, o Edwin Sutherland, afirmando que o comportamento criminal é aprendido e não fruto de carga hereditária, e a conduta criminal se aprende como qualquer outra atividade. Teoria da associação criminal. Afirma que um comportamento criminoso nunca é herdado, criado ou desenvolvido pelo sujeito. Mais uma vez, mas outra teoria afirmando isso, para a gente perceber como teve gente discordando de Lombroso e como a teoria de Lombroso, a teoria da escola positiva, gerou esse rebuliço. Então, mais uma vez, mais uma teoria, nesse caso a teoria da associação criminal, afirma que o comportamento nunca é herdado. Ele é criado ou desenvolvido pelo sujeito.
A influência ocorre no seio das relações mais íntimas do indivíduo, mais uma vez apontando para a sociedade. A resposta social, aqui ó, social, aos mandamentos legais não é uniforme dentro da sociedade. Uma pessoa se torna criminosa quando as definições favoráveis à violação da lei superam as desfavoráveis, isto é, quando aprendeu mais modelos criminais do que modelos respeitosos ao direito. Então a teoria da associação criminal, ela reafirma que o criminoso não é criminoso porque ele nasceu criminoso, ele afirma que ele aprendeu aquilo no meio social, ela afirma que a resposta social aos mandamentos legais não é uniforme da sociedade, ou seja, a resposta social para aqueles crimes, para o cumprimento da lei, ela não é igual para todo mundo, e que uma pessoa ela se torna criminosa quando ela recebe mais influência mais influência positiva criminosa do que influência positiva respeitosa ao direito. Entenderam? Ela é mais influenciada por um pensamento criminoso do que influenciado por um pensamento correto, por um pensamento ilibado, um pensamento respeitador. Teoria da subcultura delinquente. Diz que grupos se organizam com seus próprios valores e normas dentro da sociedade, criando seus próprios valores e normas de conduta. Subcultura pode decorrer da idade, raça, etnia, classe ou gênero. Albert K. Cohen, Delinquent Boys, em 1955, sugeriu uma teoria baseada na recolocação de normas comuns e dos valores da sociedade por subculturas. Então, a teoria da subcultura delinquente, ela diz que vários grupos se organizam e esses grupos têm seus próprios valores, seus próprios objetivos e normas dentro dessa sociedade, e eles criam seus próprios valores e normas de conduta. A gangue. Dentro da gangue faz parte de um sistema legal, um sistema direito, e ela dentro desse sistema ela tem o próprio sistema dela, são as facções, são as gangues, porque elas têm o seu próprio jeito de julgar os seus integrantes. Ela também diz que o bando delinquente surge como resultado da estrutura de classes sociais. E que cada grupo e subgrupo possui seu próprio código de valores, que nem sempre coincide com os valores majoritários e sociais, como no caso das gangues. Então, a teoria da subcultura delinquente, ela diz que essas gangues, esses bandos, surgem como resultado da estrutura da classe social. Então, a gente pode já perceber que a gente já está bem aprofundado na questão da classe social. E ela diz que esse bando surge como resultado dessa estrutura, e que cada grupo, cada bando, cada gangue possui seu próprio código de valores. É aquilo que eu acabei de falar. Dentro daquele código legal vigente naquela sociedade, essa gangue cria um outro código próprio para poder julgar, para poder medir as ações dos seus integrantes. Então é um dentro do outro. E nem sempre esses códigos coincidem com os valores majoritários e sociais. Ou seja, um bom exemplo é um grupo que eu fiquei sabendo recentemente o nome, um grupo chamado Zeta. Não sei se alguém conhece. São cartéis do narcotráfico mexicano. E esse grupo é um grupo extremamente radical, tanto que parece que foi de autoria desse grupo aquele vídeo em que a mulher é decapitada no Facebook. Eu não tive coragem de ver o vídeo, eu não gosto dessas coisas. Vou prestar para auxiliar papiloscopista, mas eu acho que é muito diferente você praticar uma ação daquelas. Mas enfim, esse grupo ele tem por hábito pegar aqueles que traíram o grupo, ou que estão espionando o grupo, ou que são de grupos rivais, e fazer atrocidades com o corpo. Eles arrancam a pele da cara, eles cortam os membros, eles fazem várias atrocidades. Essa é a lei deles. Eles estão inseridos na lei majoritária do México. Porém, se alguém pisar na bola com eles, é essa a lei que vai ser vigente para aquela pessoa. É a lei deles. Então é lei dentro de lei.
Não que aquilo que eles façam seja lei, é a lei deles. Mas é a lei deles dentro de uma lei. E essa lei deles não coincide, por quê? O México não reconhece pena de morte, assim como no Brasil. Se alguém chegar aqui e matar alguém porque fez isso, não é reconhecido, é crime. Então, é isso que a teoria da subcultura do delinquente diz, que nem sempre essas normas vão bater com os valores majoritários da sociedade. Diz também que o crime é sinônimo de protesto e status no seu grupo. Isso aqui é até interessante. Três ideias básicas sustentam a subcultura. A primeira é o caráter pluralista e atomizado da ordem social. A segunda é a cobertura normativa da conduta desviada. E a terceira, as semelhanças estruturais na gênese dos comportamentos regulares e irregulares. Segundo Cohen, a subcultura delinquente se caracteriza por três fatores: o não utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo. A teoria da subcultura delinquente diz que diz o que sobre o não utilitarismo da ação? Diz que muitos crimes não possuem motivação. Diz que a malícia da conduta é o prazer em desconcertar, em prejudicar o outro, a atemorização provocada pelas gangues. Lembram do que eu falei? Gangues. Negativismo da conduta mostra-se como um polo oposto aos padrões da sociedade. Então, isso daqui são os três fatores ditos pelo Cohen. E cada um deles está sendo descrito pela teoria da subcultura delinquente. O não utilitarismo quer dizer que muitos crimes não possuem motivação. O que é não utilitarismo da ação? É crime sem motivo. Malícia da conduta é o prazer em desconcertar, em prejudicar o outro. É o simples prazer da pessoa, olha, isso aqui não é teu, não é meu, não vai ser teu também. É como um exemplo legal é o crime de dano. Você tem um carro novo e um vizinho de 3 casas depois da sua que você não conversa e te olha com cara feia, viu que você tem um carro novo, fica com inveja, vai lá e quebra teu carro com um pedaço de madeira e depois sai andando. Eu não tenho carro novo, ele também não vai ter o carro novo. Isso é a malícia da conduta. E o negativismo da conduta é aquele que se mostra como um polo oposto aos padrões da sociedade. Ou seja, é a negativação dos valores sociais, é a rebelação da pessoa quanto aos valores sociais. Ela se opõe àqueles padrões, ela se opõe ao respeito àquelas regras. Aqui está uma questãozinha, Defensoria de São Paulo 2009. A expressão cifra negra ou oculta se refere às discriminantes putativas nos casos em que não há tipo culposo do crime cometido. B. Ao fracasso do autor na empreitada em que a maioria tem êxito. C. A porcentagem de presos que não voltam da saída temporária do semiaberto. D. A porcentagem de crimes não solucionados ou punidos porque, no sistema seletivo, não caíram sobre a égide da polícia ou da justiça ou da administração carcerária, porque nos presídios não estão todos os que são. Ou E. A porcentagem de criminalização da pobreza e a globalização, pelas quais o centro exerce seu controle sobre a periferia, combinando penas e criando fatos típicos de acordo com seus interesses econômicos, determinando a estigmatização das minorias. Vamos ver qual é a resposta correta. Cifra negra para criminologia quer dizer que representa a porcentagem de crimes não solucionados ou punidos, porque num sistema seletivo não caíram sob a égide da polícia ou da justiça ou da administração carcerária, porque nos presídios não estão todos os que são. O que isso quer dizer? Quer dizer que cifra negra para criminologia é aqueles crimes não solucionados ou sem punição. Por quê? Porque eles não foram analisados pela polícia, nem pela justiça, nem pela administração carcerária. Lá dentro não estão todas aquelas pessoas que são criminosas. Porque o crime não foi totalmente analisado. Não foi
totalmente descoberto, totalmente fuçado assim, a ponto de realmente solucionar aquele crime. Então, por conta disso, nem todos foram punidos. É por isso que ele diz aqui que nos presídios não estão todos os que são. Os que são. Por quê? Porque o crime não foi aprofundado, não foi analisado aprofundadamente, e por isso não estão presos todos aqueles. É como você querer acabar com um esquema de drogas, você pega o chefão, você pega o traficante, dono ali da boca, mas os vapores, aqueles outros que trabalhavam com ele, conseguem fugir. Então o traficante está preso. Mas aquele outro que fugiu, conhece o esquema, vai abrir um outro. Então isso é uma cifra negra, porque a porcentagem dos crimes não solucionados nem punidos não cai sobre a polícia. Só cai a porcentagem dos resolvidos. Aqueles que restam resolver, aquele pouco que restou, não cai. Por isso o crime continua. Mais uma questão. Polícia Civil de 2009. A anormalidade psicossexual consistente na exaltação ou impulsividade sexual sem freio verificada no indivíduo do sexo masculino é conhecida por A. Ninfomania, B. Anerotismo, C. Erotismo, D. Masoquismo ou E. Satiríase. Vamos ver qual que é a resposta. Satiríase, letra E. Aqui nesse caso, a única diferença, quem lê a questão logo pensa ou no erotismo ou na ninfomania. Ninfomania é a mesma coisa que satiríase. A única diferença é que na ninfomania ocorre em mulheres e a satiríase ocorre em homens. E aqui ele está dizendo, o indivíduo do sexo masculino é o vício em sexo. É aquela pessoa que tem vontade, tem prazer em ter relações com várias outras pessoas e obtém extremo prazer com todas elas, sendo que não é isso que realmente acontece. Se for uma pessoa do sexo masculino, é uma pessoa que possui a doença da satiríase. Se for uma pessoa do sexo feminino, é a ninfomania. Então, essa pessoa, ela tem essa anormalidade, ela tem essa impulsividade, ela não consegue parar de pensar, ela não consegue parar de querer, ela não consegue parar de fazer. Isso gera um incômodo, isso gera uma dificuldade em obter relações sociais. A Polícia Civil de 2009, assinala a alternativa que retrata a escola de Chicago. Teoria ecológica, a gente acabou de falar, hein? A. Faz enfoque ambientalista com claras conotações ecológicas que surgiram na década de 60, como reação aos modelos psicológicos clínicos. B. Admite que o delito é um comportamento normal cometido por pessoas de qualquer camada da pirâmide social. C. É uma escola clássica baseada em velhos métodos não científicos originários do pensamento filosófico. D. Consiste na teoria da anomia, isto é, não segue valores ou normas sociais em razão de determinadas psicopatias presentes em qualquer tipo de cidade, independentemente de sua densidade demográfica. Ou E. Faz estudo social das grandes cidades, no tocante ao desenvolvimento urbano da civilização industrial relacionada à morfologia da criminalidade. Vamos ver a resposta. É a letra E. Lembra que a gente comentou que a escola de Chicago, com sua teoria ecológica, ela fala das cidades, ela fala da estrutura da cidade, que essa estrutura, que essa organização vai influenciar, esse meio social vai influenciar no crime? É exatamente isso. Ela faz o estudo social das grandes cidades, no tocante ao desenvolvimento urbano de civilização industrial. Ela tenta organizar para poder diminuir aquela quantidade de crime. Tanto que a gente comentou ali dos polos, da criação de polos, como tendo um dono cada polo, para poder diminuir. Aqui é um comentário sobre a resposta. A escola de Chicago, berço da moderna sociologia criminal, não obstante, não trata especificamente de violência, mas sim da criminalidade urbana. Tem como temática preferida o estudo daquilo que poderíamos denominar a sociologia da grande cidade, a análise do desenvolvimento urbano, da civilização industrial e, correlativamente, a morfologia da criminalidade nesse novo meio. Ou seja, é exatamente isso que a gente tinha falado. A teoria ecológica, a escola de Chicago, ela vai estudar
a cidade, ela vai estudar a criminalidade urbana. E ela vai estudar a sociologia dessa cidade. Ela vai analisar o desenvolvimento urbano e da civilização industrial. E correlativamente à morfologia da criminalidade nesse novo meio. Ela vai estudar como se desenvolve a criminalidade nesse novo meio. Ela vai estudar o crescimento, ela vai estudar o controle social nesse novo meio. Polícia Civil de 2009. Atualmente são unânimes certas afirmações explicativas que visam justificar o comportamento do criminoso. De acordo com a criminologia moderna, é correto afirmar que o fenômeno criminoso é uma interação biopsicossocial e o homem está sujeito a esta interação, podendo responder com mais um comportamento delituoso. B. O círculo negativo de amizades e a falta de escolaridade são a certeza para um comportamento delituoso. C. O convívio com condutas antissociais repetitivas, somando a ausência de afetividade paterna e materna, sempre leva a um comportamento criminoso. D. O meio social desfavorecido economicamente, em especial aquele em que a traficância de drogas é uma constante, transforma obrigatoriamente o indivíduo em um criminoso. E. Filho de mãe solteira que nunca teve contato com o pai tem grande probabilidade de se tornar um delinquente. Vamos ver a resposta. É a letra A. De acordo com a criminologia moderna, o fenômeno criminoso é uma interação biopsicossocial e o homem está sujeito a essa interação, podendo responder com mais de um comportamento criminoso. Ou seja, com mais um comportamento criminoso. Ou seja, a criminologia moderna diz que tanto o fator biológico quanto a sociedade, quanto o fator psicológico vai influenciar no fenômeno criminoso. Então ela é uma interação desses três, é o biopsicossocial. E essa interação pode responder com mais de um comportamento delituoso. Devido a essa interação, a pessoa pode cometer mais de um crime. Aqui mais um comentário sobre a resposta. A moderna criminologia científica, ao explicar o comportamento criminal, se utiliza de modelos teóricos, a saber, modelos de cunho biológico, modelos de cunho psicológico e, por último, modelos de cunho sociológico, por isso, biopsicossociologia. Assim, necessário se faz a interação destes com a vitimologia, pois a anomia, conforme citado, é uma crise moral de sociedade, e os indivíduos recorrem a tais comportamentos para atingir metas de sua própria sociedade. Vamos grifar isso daqui. A anomia é uma crise moral da sociedade e os indivíduos recorrem a tais comportamentos para atingir metas da própria sociedade. Então a anomia, o indivíduo anômico, aquele que tem ausência de respeito, ausência de conduta moral, esse comportamento dele, essa anomia, é uma crise moral da sociedade. Ou seja, a sociedade, aquele conjunto de pessoas, montou aquelas regras e esse indivíduo, para atingir as metas da sua própria sociedade, ele se rebela. Então, eles recorrem a esses comportamentos para se rebelar e atingir as metas metas da própria sociedade, da sua própria sociedade. Agora aqui, a última questãozinha que eu vou deixar com vocês. A aula já está mais do que grande. Polícia Civil 2009. O crime é um fato tão antigo como o homem e sempre fascinou e preocupou a humanidade. Modernamente, a criminologia, em sentido estrito, é uma disciplina que apresenta muitos estudiosos, entre eles Lombroso, Garofalo e Ferri, os quais... Olha, essa daqui tá fácil, hein, gente? Estudaram a prevenção penal, analisaram a delinquência juvenil de Chicago, utilizaram um método de investigação empírico e indutivo, contribuíram com os estudos profundos para a criminologia clássica ou tradicional, criaram ideias fundamentais das teorias subculturais da década de 50. Vamos ver a resposta? Utilizaram um método de investigação empírico indutivo,
é aquilo que eu comentei com você já várias vezes durante o decorrer da aula, que foi o maior legado de Lombroso para a criminologia, a utilização do método empírico. Então ele analisava e ele tirava sua conclusão ali utilizando o método indutivo. Análise, indução, análise, indução, análise, indução. Essa foi a maior contribuição dele, do Lombroso e da escola positiva, para a moderna criminologia. Mais um comentário. A criminologia é a ciência que estuda os elementos reais do delito. Entende por elementos reais do delito o comportamento psicofísico de um homem e seus efeitos no mundo exterior. Então, criminologia é a ciência empírica interdisciplinar que tem por objeto a análise da personalidade do autor, do comportamento no delito da vítima e do controle social das condutas desviadas e criminosas. Então, é isso que a moderna criminologia estuda. E foi isso daqui, o empirismo, que o Lombroso deixou como seu legado para a criminologia. Bom, galera, esse é o último slide. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou grande, mas espero que tenha ajudado. Eu vou voltar com mais videoaulas, com o resto do conteúdo. Numa próxima videoaula a gente vai estudar o LeBron Approach e vai também estudar mais um pouco de vitimologia e o resto do conteúdo. Um abraço e até mais a todos. Made with Doodlecast Pro.